Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Faz-se necessário dizer agora em que consiste esta mesma devoção. É o que farei, com a ajuda de Deus, depois de propor algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero descobrir. Artigo 1º. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções, de outro modo, seriam falsas e enganadoras. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós não trabalhamos, como diz o apóstolo, senão para tornar cada homem perfeito em Jesus Cristo, porque só nele habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, virtude e perfeição, e só nele fomos abençoados com toda bênção espiritual. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre areia movediça e, mais cedo ou mais tarde, acabará infalivelmente por cair. Todo fiel que não estiver unido a Jesus, como o sarmento à cepa da vinha, cairá, secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora de Jesus Cristo, tudo é extravio, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Mas se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não há condenação a temer, porque assim nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos pode prejudicar, pois não nos poderá separar da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Dar toda honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser, para nosso próximo, um bom odor de vida eterna. Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. Mas, muito pelo contrário, como já o fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, esta devoção é-nos indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amar ternamente e servir com fidelidade. Aqui volto-me um momento para vós, ó meu amável Jesus, para queixar-me amorosamente à vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não saiba a ligação necessária entre vós e vossa Santa Mãe. Vós estáis sempre com Maria, Senhor, e ela está sempre convosco. Nem pode estar sem vós, pois deixaria de ser o que é. Maria está de tal modo transformada em vós, pela graça que já não vive, já nem existe. Só vós, meu Jesus, é que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se os homens conhecessem a glória e o amor que recebeis desta admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Ela vos está tão intimamente unida que seria mais fácil separar
a luz do sol ou o calor do fogo. Digo ainda mais, seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que Maria Santíssima. Ela vos ama, pois, mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as outras criaturas juntas. Depois disto, meu amável Mestre, não é coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito da vossa Santa Mãe? Não falo tanto dos idólatras e pagãos que não vos conhecem e, por isso, não se preocupam em conhecê-la. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos que não cuidam de ser devotos da vossa Santa Mãe, já que estão separados de vós e de vossa Igreja. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos que não vos conhecem nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente, embora façam profissões de ensinar a verdade aos outros. Estes senhores só raramente falam da vossa mãe e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem temer que se abuse dela e que se faça a vós injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas se esses senhores veem ou ouvem alguém muitas vezes falar assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há grandes abusos nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência a levar os povos à devoção a Maria, a quem já amam bastante. Por vezes falam da devoção à vossa Santa Mãe, ó Jesus, não para a estabelecer e propagar, mas para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma a Maria. Consideram um rosário, o escapulário, o terço, como devoções de efeminados, próprias para ignorantes e sem as quais nos podemos salvar. E se lhes cai em mãos algum devoto da Santíssima Virgem que reze o terço ou se entregue a qualquer outra prática de devoção para com ela, depressa lhe mudarão o coração e o pensar. Aconselham que se reze em lugar do terço os 7 salmos. Em lugar da devoção a Nossa Senhora, recomendar-lhe-ão a devoção a Jesus Cristo. Ó amável Jesus, terão estas pessoas o vosso Espírito? Dão-vos gosto procedendo deste modo? Agradar-vos-á quem não empregue todos os esforços para agradar a vossa mãe com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção à vossa Santa Mãe impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe prestam? Forma ela um partido à parte? É ela uma estrangeira sem ligação alguma convosco? Desagradar-vos-á quem procure agradar-lhe a ela? Separa-se ou afasta-se do vosso amor quem a ela se dá e a ama? No entanto, meu amável Mestre, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade, a maioria dos sábios, para castigo do seu orgulho, não poderia afastar mais as almas da devoção à vossa Santa Mãe e não lhe poderia votar mais indiferença. Livrai-me, Senhor, livrai-me dos meus sentimentos e práticas. Dai-me parte dos sentimentos de gratidão, de estima, de respeito e de amor que vos tendes para com vossa Santa Mãe, para que vos ame e glorifique mais na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Como se até aqui ainda nada tivesse dito em louvor de vossa Mãe Santíssima, concedei-me a graça de a louvar dignamente, apesar de todos os seus inimigos, que são os vossos. Fazei que clame com os santos.
Não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe. Para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e para inspirá-la a todo o mundo, fazei que vos ame ardentemente. Recebei para isso a oração inflamada que vos dirijo com Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio todo bondade, meu bem-amado de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, porque é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arda em desejos de vós, Senhor Jesus. Que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio Espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor. Que seja o princípio de um incêndio todo divino, arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Embora o texto original traga esta admirável oração de Santo Agostinho em latim, quis o editor pô-la em português, a fim de que as pessoas que não saibam latim a possam rezar também todos os dias para pedir o amor de Jesus que buscamos por intermédio da Divina Maria. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo, como seus escravos. Ao receber este sacramento, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem-Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo, aos ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa, e que devem dar boas uvas, a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor, e que se deve multiplicar e dar leite, a uma boa terra de que Deus é o agricultor e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Tudo isso prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mostram essas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda
que o devemos servir, não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Neste mundo há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, que fazem de um homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro, por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contido. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria, os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Primeiro, um servo não dá ao seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Segundo, o servo exige a paga dos serviços que presta ao senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, sua habilidade e a força com que trabalha. Terceiro, o servo pode deixar o senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso. Quarto, o senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse, como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar, como faria ao seu cavalo. Quinto, finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo para sempre. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e à sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Isto é conforme o exemplo do próprio Jesus, que tomou a forma de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem, que se disse serva e escrava do Senhor. O apóstolo chama-se, com certa ufania, servo de Cristo. Por várias vezes os cristãos são chamados, na Sagrada Escritura, de servos de Cristo. Segundo a justa observação de um grande homem, a palavra servo significava outrora apenas escravo, porque ainda não havia servos, como os de hoje. Os senhores só eram servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos escravos de Cristo. Posto isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço, na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do demônio, tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso e por graça deu-lhe, em relação à sua majestade,
todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo este ensinamento, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Podemos, portanto, segundo o parecer dos santos e de vários homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para deste modo sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Pois ela não é como as outras criaturas, que, se a elas nos prendêssemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a ele por sua mãe. Isto honra-o e agrada-lhe, tanto como honraria e agradaria a um rei alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres, e São Boaventura com eles, dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a Nosso Senhor. Além disso, se como já disse, a Santíssima Virgem é a Rainha e Soberana do céu e da terra, não tem ela tantos súditos e escravos quanto são as criaturas? Dizem-no Santo Anselmo, São Bernardino e São Boaventura. Ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem. E eis que, ao poder da Virgem, está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos por força, os haja também por amor, que de boa vontade, na qualidade de escravos, escolham Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários e Maria não os há de ter? Um rei terá a peito que a rainha, sua companheira, possui escravos com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha? Pode-se então acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo, que partilhou como o melhor dos filhos todo o poder com sua Santa Mãe, ache mal que ela tenha escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que é que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Faz-se isto de maneira perfeita por meio da devoção de que mais adiante falaremos. Artigo 3º. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância, para adquirir a perfeição, que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziarmos-nos do que há de mal em nós. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Para nos despojar de nós mesmos é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda graça, a nossa iniquidade em toda parte.
O pecado dos nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo, azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. O nosso corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado. Concebido no pecado, alimentado no pecado, capaz de todo pecado e sujeito a 1000 enfermidades. Corrompe-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma? Que aquele que amasse a sua alma a perderia e o que a odiasse a salvaria? Esta sabedoria infinita que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiarmos-nos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio. Não há tão digno de amor como Deus e nada tão digno de ódio como nós. Em segundo lugar, para nos despojar de nós mesmos é preciso morrer todos os dias. Isto quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Ou seja, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. É a isto que São Paulo chama de morrer todos os dias. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece só e não produz fruto. João 12, 24. Se não morrermos para nós mesmos e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Porque então as nossas devoções tornar-se-ão inúteis, todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E, nesse caso, encontrar-nos-emos com as mãos vazias de virtudes e méritos na hora da nossa morte, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher dentre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue de fato que tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel e que tudo que é fácil é praticado pela maior parte das pessoas é o mais santificante. Na natureza há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente. Na ordem da graça, existem também segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Artigo 4º. Temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. Quarta verdade. É mais perfeito, porque mais humilde, não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas
servimo-nos de um mediador. Visto que a natureza está tão corrompida, como acabo de mostrar, é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas e terão pouco peso diante de Deus para o levar a unir-se a nós, a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Ele viu-nos indignos e incapazes, teve piedade de nós e, para nos dar acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto da sua grandeza. Deste modo, negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para com um Deus tão santo. É fazer menos caso deste Rei dos Reis do que se faria de um rei ou príncipe da terra, que não se abordaria sem auxílio de um amigo que falasse por nós. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por Ele que devemos orar, com toda a Igreja triunfante e militante. É por Ele que temos acesso junto da Suprema Majestade, não devendo nunca apresentar-nos diante dele, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobriu com pele de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Mas não teremos necessidade de um mediador junto do próprio medianeiro? Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a ele e por nós mesmos? Não é ele Deus, em tudo igual a seu Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, tão dignos de respeito como Pai? Pela sua infinita caridade tornou-se a nossa garantia e o nosso medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos. Mas será isso uma razão para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? Digamos, pois, abertamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do mesmo medianeiro e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo. É por ela que devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita, ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e eterna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a nossa própria natureza. Ela não é o sol, que pela vivacidade dos seus raios poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Ela é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol e a abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. É tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja, pois, como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem, com confiança e perseverança, tenha sido por ela desamparado. Ela é tão poderosa que nunca foi desatendida nas suas súplicas. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Ele imediatamente a atende e a acolhe, amorosamente vencido pelas orações da sua muito querida mãe, que o portou ao seio e o amamentou. Tudo isto é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, pelo que, segundo eles, temos de subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme à nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que a seguir indicarei, observa-se perfeitamente esta ordem. Artigo 5º. É-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É muito difícil, atendendo à nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Primeiro, porque temos este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, em vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante, que por um nada se perturba e abate. Segundo, porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso para nos roubar e despojar. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável, rondam incessantemente
prontos para nos devorar e nos arrebatar num só momento, por um único pecado, tudo o que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos. A sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número devem nos fazer temer imensamente esta infelicidade. Já outras pessoas, mais cheias de graça, mais ricas de virtudes, mais fundadas na experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente despojadas. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento não têm se visto cair miseravelmente e em pouco tempo perder toda a sua elevação e claridade. De onde proveio esta estranha mudança? O que faltou não foi a graça, que não falta a ninguém, foi a humildade. Julgaram-se mais fortes e mais capazes do que eram. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si mesmos. Acharam a sua casa bastante segura, bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa dessa confiança não apercebida que tinham em si, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente na graça de Deus, que o Senhor, infinitamente justo, permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmos. Ah, se tivessem conhecido a admirável devoção que vou expor, teriam confiado o seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu, considerando isto como um dever de justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está, presentemente, tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim, é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa sem ser arrastado. Andar neste mar tormentoso, sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários. Respirar este ar empestado sem lhe sentir as más consequências. É a Virgem, a única sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder, quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira.